1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A outra versão, ele utiliza a expressão: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, sobre a Tua palavra nós queremos estar nesta noite. Não queremos apenas ouvir uma pregação, uma mensagem, mas queremos, meu Deus, que o Senhor fale conosco. Não queremos apenas ouvir a explanação, a explicação da Tua palavra para gerar conhecimento. Isso gerar um conhecimento técnico na nossa vida. Mas que seja, meu Deus, uma palavra rema, uma palavra revelada do Teu coração para a nossa vida, a nossa necessidade. Que traga, meu Deus, não apenas o conhecimento ou inchaço no entendimento, Senhor, e no nosso conhecimento, mas transformação. Porque esse é o propósito da Tua palavra. Não é uma literatura como as demais, mas é, meu Deus, algo sagrado do Teu coração para a nossa vida, Pai. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. Faço uma pergunta. Quem você imita? Quem você gostaria de imitar? Quem você tem imitado? E quem você deve parar de imitar? O apóstolo Paulo, ele escreve: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Digam todos comigo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora diga: não seja meu imitador. Misericórdia. Por que não pode ser meu imitador? Só por uma razão: se eu não for imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, dou uma pausa aqui, semana que vem, 3 horas da tarde, 15 horas, nós temos aqui um seminário, né? Lado a lado, discipulado, nosso trabalho que Deus tem implantado. Pastor Alex Rangel estará conosco, certo? Estará conosco. Então temos reunião. Eu estou abrindo não só para a liderança, meus irmãos. É para a liderança. Mas como pastor, eu quero que todos vocês possam crescer, certo? A igreja está investindo, trazendo para cá. Meu desejo, toda a igreja participe. Então eu, como pastor de vocês, dessa igreja amada, preciosa, eu abro para que toda a igreja possa participar e todos possam crescer. Amém? Certo? É para os líderes, mas eu estou abrindo para toda a igreja poder participar. Certo? Amém? Então, todos, aberto para todos, não tem taxa de inscrição, embora haja investimento da parte da igreja, mas é investimento que a gente está fazendo, né? Com o propósito de todos crescerem. Vamos para o texto, retornamos para o texto. Jesus mesmo, em João capítulo 13, versículo 15, Jesus diz o seguinte: eu dei a vocês o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Eu entendo, meus amados, que a minha vida como servo de Deus, ela deve ser um exemplo para os outros. A minha vida, ela precisa e deve ser um exemplo para os meus liderados, para os meus obreiros na igreja. E os mesmos sejam também exemplos para os demais, que vão sendo exemplo para outros. Por isso que nós devemos criar, meus irmãos, a nossa vida e termos a nossa vida formatada a um padrão de alguém. E aí nós vamos encontrar Paulo, o apóstolo, escrevendo pelo menos 6 vezes, pelo menos, ele dizendo e utilizando assim: sejam meus imitadores. 6 vezes ele usando: sejam meus imitadores. Eu já imitei gente, não sou papagaio, mas já imitei. Já imitei a atitude de outros. Teve época na minha vida que, como pregador, obreiro da igreja, e eu tinha responsabilidade, por exemplo, para pregar a palavra, eu não ia estudar para pregar. Eu entendia que é o seguinte: o que Deus quer falar com o povo, Ele vai falar.
Então, o que eu fazia? Eu chegava no culto lá, e aí era para mim pregar, eu digo, bom, eu vou ver onde é que Deus quer falar. E eu abria aquele texto e pregava. Porque eu aprendi assim, eu via assim. E tudo bem. Mas eu fui crescendo, eu fui observando e ouvindo outros, e eu comecei a imitar outros, eu comecei a preparar. Ou vocês não acham que o pastor de vocês vem para cá de maneira preguiçosa, sem estudar, sem orar, sem jejuar, sem se consagrar, e solta o que deu aqui para vocês? Prepara. Para trazer a vocês o quê? Não apenas uma bela homilética, pregação, mas o cuidado que vocês todos possam crescer. E o meu desejo, o meu querer, a minha vontade é que todos possam crescer. Disse Moisés, oxalá que todo Israel fosse profeta. E aí eu aprendi que, eu tenho que procurar um pouquinho mais, eu tenho que verificar. Eu acho que o próprio Deus, que pode trazer na hora para o pregador, ele é organizado, nosso Deus é organizado, tanto que o sol nasce todo dia no mesmo horário, né? Ok? Tem certinho, tem inverno, tem verão, tem primavera, embora às vezes exista uma esculhambação porque o ser humano estragou, né? Mas Deus é organizado. Tudo Deus é organizado. Jesus é organizado. Quando Jesus ressuscitou, lá estava o manto de Jesus dobrado no cantinho de maneira bem certinha, né? Diferente da moçada, né? O quarto é uma coisa assim, jogada para cima. Jesus é organizado. E nós temos que aprender com o Senhor Jesus a sermos organizados também. Então eu entendo assim, se Deus quer trazer para a sua igreja, aqui em São Leopoldo, uma palavra, Ele vai trazer através da minha vida, que é o que Ele deseja, Ele vai estar trazendo ao meu coração e dizer, como Ele falou para Isaías, vai, esse povo disse isso, isso, isso. Como falou para Jeremias, vai e diz a esse povo isso, isso, isso. E aí vai Jeremias caminhando quilômetros e quilômetros de Anatote até Jerusalém, para levar para eles, levava horas e dias para chegar até o destino. Por exemplo, Jonas, Deus diz, olha, vai lá e fala para aquele povo. Deus deu a mensagem. Quantos segundos demorou Jonas para sair de lá e até o outro lado? Foi rapidinho, não. Ele desceu até Jope. Depois de Jope ele pega um navio enganado, né? Não olhou a ficha. Não, ele comprou a passagem errada porque ele queria ir para o outro lado, fugindo da presença de Deus. Mas Deus deu antes a mensagem. Então aprendo, meus irmãos. E então, nós vamos sendo influenciados por modelos, por padrões. A nossa vida é assim. Por exemplo, se você tem uma profissão, você aprendeu essa profissão com alguém. Exceto que você criou uma profissão que não existe. Né? Uma profissão que não existe. Digamos, minha profissão agora é implantar, né, dente de ouro nas galinhas. Bom, a profissão nova, não existia. Aí você criou algo novo. Não, o que você sabe, se você é dentista, você aprendeu com alguém. Se você é um construtor e que pega a casa do alicerce ao telhado, você aprendeu com alguém. Ok? A gente aprende. Um ofício, uma profissão. Uma língua, a gente aprende com alguém. Você fala português, porque tua família, teus pais, a quem te criou, te ensinou português. Se você tivesse nascido na Inglaterra, certamente você ia falar inglês. Não precisa fazer curso de inglês. Então a gente aprende na convivência, observando, vendo como faz. Okay? E Paulo ele diz no mínimo 6 vezes, sede meus imitadores, ele pede para imitar. 1 Coríntios 4,16, admoesto-vos, portanto, que sejam meus imitadores. Depois Paulo ele pede para prestar atenção nas pessoas que andaram com Paulo. Em Filipenses 3,17, ele diz assim, irmãos, sejam meus imitadores e preste atenção nos que caminharam de acordo com o padrão e o comportamento que temos vivido. Preste atenção naquelas pessoas que andaram comigo, viveram comigo, o padrão de vida. Preste atenção como é que eles vivem. Porque as pessoas viram e Paulo começaram a viver, conforme Paulo vivia. E aí agora Paulo diz, presta atenção neles. Como é que eles vivem? Depois, 1 Tessalonicenses 1,6, eles de fato vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito. Depois Paulo também falou outro texto, que é em 2 Tessalonicenses 3,9, não porque não tivéssemos esse direito assegurado,
mas porque o nosso objetivo foi oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de vocês imitarem a gente, a fim de vocês imitarem a nossa vida, a nossa conduta, nossa palavra, o nosso procedimento. 1 Tessalonicenses 4, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo nisto, mesmo abundeis cada vez mais. Então Paulo ele chama atenção, diz, olha, finalmente, irmãos, agora para terminar o assunto, lá na igreja de Tessalônica, né, eu exorto vocês que, como vocês aprenderam de nós a maneira que deve andar e agradar a Deus, então façam isto, e cresçam mais nisto. Mas não somente aqui Paulo ele encerra este assunto, mas ele continua ainda a escrever aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14, ele diz assim, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores. E do quê? Ele disse, das igrejas da Judéia. As igrejas da Judéia passaram por sofrimento, passaram por grandes dificuldades, mas permaneceram fiéis. E ele está dizendo o seguinte, vocês se tornaram imitadores das igrejas da Judéia, que se permaneceram firmes na hora das provações e das lutas. Agora, não Paulo, talvez Paulo, não sei, o escritor aos Hebreus, capítulo 6, verso 12, ele diz assim, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade receberam a herança prometida. Também um outro texto, em Efésios 1,6, diz, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Meus amados, é um texto tão precioso que a gente usa para o ministério infantil, que ensina a criança no caminho que deve andar. E depois de adulto, depois de velho, jamais se desviará dele. Então é assim, criança, senta aí agora e ó, é assim, é assim, é assim. Não. Não apenas um ensino verbal, mas é observando e vendo o comportamento dos pais que se ensina. Aliás, nós ensinamos mais com as nossas atitudes, atos, ações, do que com palavras. As pessoas elas podem até esquecer as palavras do ensino, mas não esquece, e não esquece a atitude. É como na escola, aquela professora que você achava um amor de professora. Você não esquece as atitudes, o carinho, o amor, o afeto. Palavras se vão e às vezes nós esquecemos. Mas as atitudes, elas ficam guardadas. Elas eternizam nas nossas memórias e lembranças. Por isso que a Bíblia diz, meus amados, a respeito de ensinar a criança. E as crianças, elas observam. Eu fico tão feliz quando alguns pais dizem, olha, meu filho, a minha filha estava brincando, sabe de quê, pastor? De culto. Imitando o pastor. Ou imitando a pastora Luciana. Termina o culto, agora eles não estão aqui, mas tem algumas crianças que chegam aqui, né? E tentam se espichar assim, para tentar falar no microfone e querer cantar, irmãos. Eu fico tão feliz com isso. Eu fico tão contente. Eu quero até que depois providencie os microfones aí que já não está mais funcionando, né, que não tem perigo de quebrar. Aliás, se quebrar já está estragado. Mas deixa as crianças cantar no final do culto. Deixa eles brincar. O Miqueias Pinheiro, filho do Jonas e da Michele, nos cultos, ele sentava lá naquela cadeirinha do lado ali do Misael, e o Tiago tocando, ele, na hora do culto, fazendo de conta que tinha uma bateria na mão e as baquetas na mão, né? E tocava, e tocava. Eu acho lindo isso. Sabe, está imitando alguém. E as crianças ficam ali adorando, ficam louvando ao Senhor. Eles precisam imitar. É como as crianças que às vezes eu chamo a atenção e com carinho eu digo aos papais que estão aqui, as crianças que estão lá agora, gente, não deixe os filhos de vocês soltos dentro da igreja. Traz, põe sentadinho do teu lado. Fazíamos isso com a Bruna, Tiago e Letícia no culto. Ficava conosco no segundo banco onde nós sentávamos, em Porto Alegre, do nosso lado, grudadinho do nosso lado. Nossos filhos não estavam correndo dentro da igreja de um lado para o outro, ou de conversinha, conversa. Não. Depois terminava o culto, ficava ali, conversava com uns, com outros, mas sempre do nosso lado. Às vezes eu chego em algumas crianças e digo, olha, fica lá do lado do teu pai, vai lá do lado da mamãe, fica pertinho com eles. É o ensinamento. E eu peço ajuda dos pais, peço ajuda de vocês,
Porque, meus irmãos, se a criança não está, quando criança, adorando e louvando a Deus, se não está ouvindo a palavra na hora do culto, porque às vezes uma criança que outra sai, pede para sair da escolinha e fica na rua, não fica na escolinha, não fica no ministério infantil. E aí fica de trololó e conversa lá pelo lado do banheiro, né, lá por fora, e aí não é bom exemplo. Depois, quando tiver adolescente, quando tiver jovem, vai fazer, vai gostar? Tem que ser ensinado agora. Agora imagina os pais gerarem um exemplo de não ficar no culto. Digamos que os pais ficam só na cantina lá e conversando e ajudam na cantina, e só fica na cantina, e só fica na cantina, e na cantina, e na cantina, mas não fica cultuando e adorando e dando exemplo. Como é que os filhos vão seguir e vão proceder depois? Meus amados, que nós venhamos ter uma geração depois de nós mais apaixonadas que nós. A geração que nasceu no deserto, não era aquela geração que viveu a escravidão no Egito. Eles aprenderam uma outra cultura, outra direção. Eles viram milagres. Eles viram coisas extraordinárias. Mas o coração dos pais viram os milagres, mas já estava endurecido por ter aprendido a ser escravo. A maneira que Deus tem de tratar com eles é de uma maneira severa. Leis severa, porque eles estavam acostumados somente a apanhar. Era a linguagem que eles entendiam. Era apanhando, era debaixo de açoite. E aí Deus age de uma maneira tão severa com eles no deserto, que é a linguagem que eles entendiam. Mas que as nossas crianças entendam uma linguagem, amados, de amor, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, nós não estamos não apenas vivendo agora, mas nós estamos passando também um legado para outra geração que virá depois de nós. Nós estamos formando ideais. Nós estamos formando caráter. Nós estamos formando nos nossos filhos e nos filhos espirituais exemplo de vida. Quando eu digo aos líderes, vocês, amados, precisam orar mais. Vocês devem ler mais do que os discípulos de vocês. Porque virão em vocês o exemplo de homens que têm sede, vontade, querer, de buscar mais de Deus. Nunca é uma imposição que o pastor obriga para vir para a oração e vir para a jornada. É o desejo que todos possam crescer. Então, amados, nós imitamos alguém. Os filhos aprendem com os adultos. Na escola, nós aprendemos com alguém. Profissão que nós temos, aprendemos de alguém. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Efésios, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, diz assim, do versículo 22 em diante, Paulo ele vai falar aqui alguns procedimentos, que é o que deve haver na nossa vida, que deve existir na nossa vida. E Paulo diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Eles viam isso em Paulo. Paulo não falava mentira, Paulo falava a verdade. Era cultura, era hábito, era modelo de falar mentira. E nós vivemos num mundo que pessoal mente. Tudo para vender um produto mente. Para poder conquistar mente. Nós vivemos, meus amados, num momento em que é tanta ilusão. Estamos no momento agora, vésperas de eleições municipais. E a gente tem que estar antenado. Como pastor, já fui procurado. E creio que até lá, até o término, virão outros também. Pastor, meus irmãos, não quero. Nós temos que viver a verdade. Precisamos viver a verdade, construir a verdade como princípio da nossa vida. Que os filhos possam acreditar nos seus pais. E eu já disse, mas volto a dizer, gente,
Alguém acredita em Papai Noel aqui? Levanta a mão quem acredita em Papai Noel. Final do culto nós ministramos libertação. Coelhinho da Páscoa. Tá, você não acredita. Aí você ensina para o teu filho que tem Papai Noel. E que tem coelhinho da Páscoa. Só que esse teu filho que você está ensinando vai crescer. E um dia vai descobrir que não existe, que você mentiu. Então não minta. Outra coisa. Bicho papão. Existe? Então não diga, olha, o bicho papão vai te pegar. Não sai na rua, olha. O velho do saco. Vai te pegar para fazer sapo? Ah, sabão? Ai. O velho do saco vai te pegar e te fazer sabão. Depois descobre a mentira. E aí vai acreditar em você? Ou é o cobrador ligando para você lá na tua casa, ó. E o filho atendeu, diz para ele que eu não estou em casa, tá? Perdeu. Então vivamos a verdade. Vamos viver a verdade. Não inventam coisa que não existe para as crianças. Que as crianças saibam que você fala a verdade para eles. E às vezes na igreja existem pais que são terroristas. Eles dizem, olha, o pastor não gosta. Vou contar para o pastor. Aí o menino não foi mais na igreja, né? Eu digo, irmão, o que houve? Que seu filho não vem mais na igreja? Não sei, pastor. Sim. Mas sim, pastor, é bom o senhor conversar com ele, porque até eu disse para ele, que se ele não mudasse, eu ia contar para o senhor. Então eu descobri. Tem crianças que têm medo do pastor. Que os pais falam, olha, o pastor não gosta. Disse uma vez, eu estava ministrando, não aqui, aí um pai disse, olha, minha filha não corre, o pastor não gosta que corre. Isso já fazem uns 4 anos atrás. Aí aconteceu a semana, mas levei a brincadeira, né? Mas há 4 anos aconteceu, 5 anos atrás. Aí eu disse, irmão, vem cá. Diz para tua filha que é você que não gosta que ela corra dentro da igreja. Não é o pastor. Ok? Fica botando a culpa, senão o pastor parece que é o perigoso, que é o temido da igreja. Não, eu amo criança, irmãos. Amo. Tanto que eu queria uns 15 filhos. A Luciana que não quis. Às vezes eu falo com ela, vamos adotar mais um? Vamos adotar? Eu amo crianças. Essa semana eu estive conhecendo o Lar Colmé, um trabalho lindo, precioso mesmo. Fiquei encantado com o trabalho com o Lar Colmé, que trabalha com órfãos. Peço que os irmãos estejam orando, intercedendo por esse trabalho lindo, isso muito sério, onde só tem crianças, que quem cuida dessas crianças são irmãos da igreja e que priorizam os princípios da palavra para eles. Então nós imitamos alguém, irmãos. Nós somos imitadores de alguém. E Paulo está dizendo o seguinte, sejam os meus imitadores. Agora, aquela situação, olha, não imita eu, imita o fulano lá. Ó. Vai imitar o Beltrano. Mas chama a nós a responsabilidade de que as pessoas olhem a nós e olhem para nós, observem a nossa maneira de andar, de falar, e possam observar e seguir o mesmo trilho, a mesma caminhada. É uma responsabilidade de vivermos para sermos exemplo para os demais. Então, meus amados, nós aprendemos, estamos sempre aprendendo. E aqui Paulo ele está dizendo o seguinte, não mintam mais, para que isso fale a verdade. E ele continua ainda a dizer, abandona a mentira, fala a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Diz ele, quando vocês ficarem irados, não peque. Gente, todo mundo fica irado, todo mundo fica brabo um dia na vida. Amém ou não amém? Então diga misericórdia. Se você já ficou irado um dia, diga misericórdia. Agora, se você não ficou irado, meu irmão, por favor, marca um horário para mim ir lá conversar com você, ministra sobre a minha vida. Nós nos iramos. Jesus é santo, perfeito, irmãos, e sem pecado. Amém?
Mas teve um dia que Jesus ficou brabo. Um dia Jesus ficou brabo. Jesus entrou lá no templo, estavam os cambistas, transformando o lugar de adoração em lugar de câmbio. As pessoas iam lá para adorar a Deus, iam lá para lucrar, vender banana, vender pombos, né, vender cereais, vender azeite, vender sal, tudo que precisava para oferta. Em vez de eles fazerem lugar próprio para o comércio, faziam ali dentro mesmo do templo. E a Bíblia diz que Jesus disse para cada um deles: amadinho, queridinho, por favor, não faz isso. Não. Se vocês já leram a Bíblia, estão lendo aquilo que o pastor estimula vocês a lerem a Bíblia, ao invés de estar correndo atrás de profeta daqui e profeta de lá, vai direto para a fonte. O pastor estimula vocês, leiam a Bíblia sempre, de ponta a ponta. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus fez o quê? Um açoite, um relho, né? Não era uma metralhadora, né? Acho que a vontade, às vezes, dá fazer isso. Como diz alguns, dá vontade de bater com um gato morto até o gato miar, né? O pessoal aprender. Mas Jesus pegou um relho, irmãos, traçou, preparou e começou a derrubar a mesa dos cambistas. Irado. Mas ele pecou? Não, isso aqui era zelo. É como às vezes a gente vai dizer uma verdade, e eu digo assim, não é o que se diz o que machuca uma pessoa, mas é como se diz, como é que se fala. Isso dói. E às vezes nós pecamos gerando ira nos outros, nós ficamos irados, mas aí a Bíblia diz o seguinte, irem-se, mas não pecam. E como é que eu faço, pastor? Me ensina, por favor. Como é que eu posso me irar e não pecar? Gente, aí nós temos que ir para Gálatas capítulo 5 e ler um pouco mais sobre os frutos do Espírito. Como fazer para não pecar quando eu estiver irado? Gente, conta até 10. Não dá, conta até 100. Não deu, conta até 1 milhão, 2 bilhões aí, enfim. Exercendo a paciência, mas não devemos, meus amados, pecar por causa da ira. A ira nos leva a pecar e sair fora do eixo do querer e da vontade de Deus. Ele ainda diz mais, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, tem uma situação para resolver, não vou esperar 10 anos para resolver. Procure resolver o mais rápido possível. Não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Então, se tem alguém que tinha o hábito de furtar, cleptomaníaco, que fosse algum tipo de doença, ou malandragem mesmo, se converte e não para de roubar. Pegava lá na carteira do pai, da mãe, do irmão, alguma coisinha ali, né, discretamente, não faz mais. Lá na casa, lá no emprego onde trabalha, lá de vez pega um bolinho assim de nota de 100, né, o patrão nem vai perceber, não, às vezes é uma moedinha, pegou ali e não faz mal, não vai sentir falta. Às vezes é uma caneta, não é tua. Mas a caneta está quase no final, é lá da empresa, e a empresa é milionária, você não tem nada a ver com isso, não pega, porque aquela caneta que não te pertence é maldição que carrega contigo. Aí as coisas dão errado, vem enfermidade, doença, um monte de coisa dá errado, porque você está furtando aquilo que não é teu. E eu digo até no mercado. Você vai comprar no mercado, daqui a pouco tá ali, passa no hortifruti granjeiro, tem aquelas uvas bonitas, né? Aí chega, pega uma lá e come. Boa. Essa aqui também é boa. Essa aqui também é boa. Aí você fica lá fazendo as voltas de Jericó, né? Comendo uva de graça. Querido, por amor de Deus, não faça isso. Se porventura você encontrar uma bandejinha de prata ali ou de outro material, com algumas uvas soltas que é para degustação, pegue uma. Não é encher a mão. Que tem crente que é aproveitador. No congresso, por exemplo, estava observando o comportamento de alguns. Nós temos as demonstrações nos congressos, né, de chocolate. E tinha gente enchendo copinho, gente. De mostra grátis. Digo, não faz isso. É pegar eu quero experimentar para ver se é bom, porque eu quero comprar. Não, mas não quero comprar, mas quero. Bom, mas pelo menos você conheceu o produto.
Mas é diferente. Aquela uva que está lá no cacho, gente, não tira. Deixa lá, porque quem vai comprar o cacho inteiro. Ah, é uma uva só, eles não vão empobrecer, eles são milionários. Gente, problema deles. Compra a tua uva, vai lá e peça, certo? Vai dar 5 centavos, 10 centavos, é tua, compre. São desonestidades em poucas coisas, pequenas coisas. Certo? São pequenos detalhes na vida, gente, que nós temos que policiar a nossa vida e ser educado. E a gente começa a educação aqui dentro da igreja ensinando vocês. São princípios, são valores que são ensinados e o mundo não vai ensinar. Mas sim a palavra de Deus. Paulo não está dizendo, quem furtava 1 milhão, agora reduz, furta só 100 mil. Depois você vai gradativamente furtando menos, até não furtar mais. Não, para de uma vez por toda. A conversão é um ato de Deus. A santificação é um processo. Mas tem coisas, meus amados, que é taxativo, e Paulo aqui está dizendo, agora se tornando um exemplo. E ele diz o seguinte, ainda, capítulo 4, o que furtava não furte mais, mas antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com os que tiverem necessidade. Depois ele diz também no versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, da qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então Paulo ele está ensinando, meus irmãos, princípios de como viver. Paulo fala de quê? De comportamento. Ok? Então, muitas vezes o que acontece? Gente se convertendo, mas na realidade está na igreja porque é bom, é legal e é bom mesmo estar na igreja, irmãos. Gente amada, gente querida, gente preciosa. Gente que gosta de andar em comunidade. Tem na igreja o quê? Tem comunhão, tem afeto, tem atenção, tem carinho, tem um abraço, tem um beijo. É uma bênção conviver em igreja, porque somos uma família. Só, meus irmãos, que não é só isto. Tem o que da palavra de Deus para a nossa vida, para nos confrontar. A palavra de Deus não vai só massageando os nossos erros, dizendo você é amado, você é querido, você é uma pessoa preciosa, Deus tem um projeto da tua vida, mas irmãos também dizem assim, você tem que mudar em algumas coisas. Por isso é muito bom estarmos na igreja, mas é melhor, irmãos, estar na igreja e estar em Cristo, continuar em Cristo, viver em Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, diz assim, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora, quando Paulo diz isto, sejam os meus imitadores. Será que Paulo estava sendo soberbo, altivo? Será que ele não tinha nenhuma humildade? Não, irmãos. Não tem nada a ver com altivez, o orgulho, o soberba do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo não foi perfeito, como Pedro não foi perfeito, por ter negado Jesus, enfim, e outras variantes também. Mas Paulo está trazendo para ele, porque Paulo foi tratado, Paulo foi transformado. E ele diz assim, sejam meus imitadores. O que é ser imitador? O que é imitar alguém? Essa palavra imitar, ela significa tomar como modelo, tomar como padrão de conduta, ser uma referência, ser um exemplo. É o que Paulo ele escreve a Timóteo, diz assim, ser tu o exemplo dos fiéis. Ninguém despreze a tua mocidade, antes seja o exemplo dos fiéis, no trato, no amor, na fé. E Paulo ele vai falando dessas coisas. Mas apesar de não ser perfeito, Paulo estava ensinando a sermos imitador dele. Né? E ser imitador significa que precisamos ter, e também precisamos ser imitador de alguém, e precisamos também que essa imitação, essa transformação de Jesus na nossa vida, gere também exemplo para outros imitarem. É tentar ser parecido, é tentar se assemelhar. E é isso que Paulo diz, olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é sejam meus imitadores como eu sou do Beltrano, do fulano, do ciclano. Mas é como eu sou de Cristo. Então, nós devemos ser, irmãos, um padrão para o mundo que está apodrecendo. Nós devemos ser uma referência, um modelo para o mundo.
Quando Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Mas quais seriam os aspectos que Paulo está se referindo de ser um imitador? Trago aqui então, Paulo era solteiro. Então nós não podemos nos casar. Será que é isso? Não, Paulo ele dedica um capítulo inteiro, capítulo 7, quer saber alguma coisa sobre casamento? Leia ali capítulo 7, 1 Coríntios, Paulo vai explicar bastante coisa sobre o casamento, ser solteiro, as vantagens de ser solteiro, as dificuldades de ser casados, e aí, enfim, todas as variantes a respeito disso. Mas eu quero trazer aqui, meus amados, em algumas coisas que nós podemos apontar a respeito de Paulo, ser modelo, que precisamos colocar em prática na nossa vida. Primeiro deles, nós devemos imitar Paulo e aprender, irmãos, a esperar o tempo certo. Tudo tem tempo. Tudo tem uma hora. Tudo tem um momento correto. Por exemplo, para nascer uma criança leva 9 meses. Sabemos disso. É um princípio, é uma lei da natureza, certo? No organismo. Da mulher, do ser humano. Agora, meus irmãos, Paulo vai nos ensinar alguma coisa com relação a esperar o tempo certo. No quê? Primeiro, irmãos, vamos entender que Paulo foi um homem muito usado por Deus, foi um instrumento nas mãos do Senhor. Paulo foi o maior evangelista. Paulo também foi o maior teólogo. Paulo também foi o maior missionário. O apóstolo Paulo também foi o maior plantador de igrejas de toda a história da igreja. Paulo plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Ásia Menor, da Caia. Paulo pregou nas escolas, nas sinagogas, nas cortes, nos palácios, nas praças, na prisão. Paulo ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento que contém 27 livros. Se atribuirmos a ele Hebreus, então ele escreveu mais da metade. Paulo, meus irmãos, pregou para os judeus, mas ficou conhecido como apóstolo dos gentios. E ele, meus amados, que diz o seguinte, considerou como perda todas as coisas, para que possa alcançar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8 diz assim, mas para mim o que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparado à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e considero como esterco para ganhar a Cristo. Logo após o apóstolo Paulo ter aquele encontro extraordinário com Deus no caminho de Damasco, ele ficou cego. Foi levado para a casa de Ananias, e nós falamos na quarta-feira que passou, na escola de discípulos, aqui para toda a igreja crescer também, nós falamos assim sobre o discipulado na vida de Paulo. Quem discipulou, como é que foi esse discipulado, a importância do discipulador na vida de Paulo e demais pessoas que influenciaram o ministério de Paulo. E aí, Paulo, depois de ter batizado, ter recebido o batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele começou a pregar em Damasco, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Já começou pregando. O que ele pregava? Justificação pela fé, não. O que ele pregava? O que ele ensinou na carta de Filipos, de Tessalônica? O que ele ensinou, o que ele escreveu aos Gálatas, aos Efésios? Não. Ele só pregava uma mensagem. Eles tinham um esboço. E era, olha, Jesus ele é o Filho de Deus. A mensagem que Paulo pregava no início, na sua conversão, é Jesus é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus, o Messias prometido? É Jesus, é o que ele falava, porque é o que ele sabia. Porém, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz o seguinte, que logo após a sua conversão, ele vai para o deserto da Arábia, passa 3 anos ali. Depois que passa esses 3 anos de meditação, de oração, de repensar todas as Escrituras, refazendo um mapa na sua mente a respeito de Jesus, e aí agora ele volta exatamente para o mesmo lugar da sua conversão e convivência com a igreja,
em Damasco e começa a pregar com ousadia, com poder e com autoridade. Aí agora, ele começa então um processo de uma mensagem mais madura. Ele não saiu escrevendo cartas já no início da sua conversão. Gente, demorou muito tempo para o apóstolo Paulo escrever a primeira das suas cartas. Não é porque alguém um dia disse para você, meu servo, minha serva, eu tenho uma grande obra na tua mão, que você já vai largar o teu emprego, vai deixar a tua família passando necessidade, diz, agora eu só vou viver para a obra de Deus, porque Deus falou uma coisa comigo. Gente, tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus. Se Deus tem uma promessa sobre a tua vida, Ele vai cumprir, mas não atropelam as coisas. Tudo ao seu tempo. E o apóstolo Paulo soube esperar o tempo de Deus. Às vezes tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus. Deus é perfeito e Deus tem o tempo na sua mão e o controle das coisas na sua mão. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, nem anjo sabe, nem arcanjo sabe, nem pastor, apóstolo ou qualquer outra liderança, Ellen White, tantos outros que profetizaram data para Jesus voltar, Jesus não voltou. Deus tem tempo. Já falamos sobre o Kairos de Deus e o Cronos nosso. São duas palavras gregas diferentes uma da outra. Cronos é o nosso tempo e Kairos é o tempo de Deus. E Deus trabalha no Kairos dele, não no nosso Cronos. A gente quer Deus, atende a minha oração agora. Deus, calma, eu vou atender, mas na hora certa. Porque Deus tem um projeto com você, Deus tem um projeto na tua vida, mas é no tempo dele e não no teu. Vai agora fazer uma de Sara para ver o que acontece. Deus tinha uma promessa com Abraão. E Deus é fiel com as suas promessas. Deus disse para Abraão, vai nascer de ti uma nação muito forte e poderosa. E Sara não esperou. E Sara disse, Abraão, faz o seguinte, usa minha serva Agar e deita com ela aí. E o filho que nascer vai ser nosso. Abraão, boa ideia, legal, vamos lá. Nasceu Ismael, geração que produziu os árabes, primeiro filho de Abraão, mas não era o projeto de Deus que fosse através de uma escrava, mas sim com Sara. Tanto que 10 anos depois nasce o prometido, né? Isaac. Às vezes, meus irmãos, é a pressa. Às vezes é afobação, é o não saber esperar. Eu vejo às vezes menininhos não sabendo esperar, menino com 11 anos, o sonho deles é namorar. Menininhas com 10, 11, 12 anos querem namorar. Ai, meu sonho é beijar, saber como é que é o beijo. Se tivesse adolescentes que até seria bom que descesse aqui e ouvisse. Mas quer aprender a beijar? Compra uma manga. Pega a pontinha da manga ali, dá uma cortazinha e fica puxando, vai chupando. Fica chupando, aprende a beijar rapidinho. E faz força para ver se puxa o caroço. Vocês adolescentes que não têm ainda, pode fazer. Pronto. Quando tiver a tua varoa, você já sabe, está treinado, é profissional. Ok? Quiser umas aulinhas, né, o pastor ensina, o pastor descasca ali para você, está aqui, barbadinha, gente. Não sabe esperar. Aí causa problemas. Todos nós sabemos, casados, solteiros não sabem disso, que o beijo é um ato pré-nupcial. Mas eu quero namorar, eu quero... Gente, não se namora. Namoro não é bíblico. O princípio que nós chamamos, denominamos corte, romance real, seja o nome que queira usar, a gente deixa para namorar depois que casa. Assim inverte, a sociedade inverte as coisas. Eu digo, quem tem autoridade sobre os filhos são os pais.
E aqui na igreja, quando eu cheguei, uma das mensagens ou instrução que eu passei para a igreja, é espere. Cheguei aqui, as menininhas tudo faceirinha, alegre. De calma, gente, calma. Vão aprender, estudem primeiro. Pelo menos termine o Mobral, aliás, o ginasial, o 2º grau, o ensino médio, termine o ensino médio pelo menos. Não está lá, né, a professora ensinando e a menina está sonhando com o príncipe encantado da sua vida. E a professora está blá, blá, blá e ela não está aprendendo. Depois vai mal na nota. Tudo tem um tempo, tudo tem a hora. Qual é a idade, pastor? Segundo o estatuto da igreja, não tem isso no estatuto da igreja. Mas eu oriento, irmãos, espere, não tenha pressa do namoro. Não tenha pressa de se casar. Depois de se casar, você vai ter bastante tempo. Você vai ver que não era tudo aquilo. Tem luta, tem batalha a enfrentar, tem dificuldade. Certo? Tem desafio, gente. Ou será que eu estou viajando? Gente, todos enfrentamos. O apóstolo Paulo disse, né? Ensina a respeito disso. Mas tem um pouco mais de maturidade. E como eu digo sobre o beijo, gente, é que nem o fósforo ligado e a gasolina explode, bum! Ninguém segura mais. Ah, tem juízo, perdeu o juízo. Os hormônios não são crentes, não são evangélicos, não são convertidos. Se desse botar dentro do tanque do batismo e lavar os hormônios também, sai glu, 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 sai bolinha ali, talvez aí se converteu os hormônios, mas o irmão morreu, aqui ficou roxo aí. Tentamos reaver, não deu, mas morreu salvo, graças a Deus. Até os hormônios se converteram mesmo. Então tem que saber esperar o tempo, gente. Para que se precipitar? Ah, não quero casar de uma vez. Calma, seja feliz enquanto está solteiro. Depois você vai ver. Você, pastor, ora por mim. Eu estou aconselhando. Entende? Mas é bênção ser casado, irmãos. É bom ser casado. Claro que é. Mas tem que saber esperar. Tinha uma pessoa casada, eu era feliz, eu não sabia. Digo, pois é, agora não tem volta. Não tem volta. Aguenta. Mas, pastor, eu não aguento mais. Não tem volta, não tem devolução. Minha filha quer casar. Eu já falei para o rapaz, não tem devolução. Acho que amanhã, gente, que vai sumir de manga aqui nessa cidade. Se o preço da manga subir em São Leopoldo, a responsabilidade é do pastor, hein? Meu Deus do céu. Mas, gente, vamos voltar aqui para a palavra, gente. Saber esperar. Por que precipitar as coisas? Por que ter pressa? Deus tem o tempo que Ele trabalha. Tem tempo para todas as coisas. E às vezes a gente sofre por ser precipitado nas escolhas, nas decisões, orou pouco. Né? Como o pastor que teve aqui, o pastor Firmino, disse que um rapaz tão feio, namorou, casou com uma menina linda, 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 linda. E aí perguntaram, escuta, como é que foi que tu conseguiu casar com essa moça tão bonita, sendo tão feio? Dizia que eu orei muito, muito. E aí brincando, dizia, e tu, moça, por que casou com um rapaz tão feio? Que eu orei pouco. Gente, não dá para ser precipitado. Dá. Tem coisas que eu gostaria de fazer na igreja, assim, ó, rápido. Não posso ser precipitado. Não posso. Nós estamos aqui para comprar esse terreno e uma coisa daqui, outra. Eu não posso ser precipitado, gente. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos devagar. Despacito, devagar. Mas tem um ditado que diz, né, que devagar se vai longe. É assim. Sozinho, você pode ir mais rápido. Mas com uma turma bem maior junto com você, você vai mais longe. De dois a gente alcança lugares mais distantes do que sozinho. Então, observa bem, irmãos. Paulo, ele não sai assim, já pregando. Primeiro ele sai dando testemunho. É como aquela pessoa que se converte, ela já sai testemunhando para todo mundo.
Mas chegar para uma pessoa que se converteu agora, que aceitou Jesus semana passada, e ela vai lá na família, olha, eu aceitei Jesus, é a melhor coisa na minha vida, e aí chega de repente alguém da família, olha, eu li na Bíblia beneplácito. O que é beneplácito? Eu não sei o que é, quer dizer, não sabe ainda. Ela vai começar por um processo de ensinamento, acompanhamento, discipulado, e ela vai crescer em Cristo Jesus, que esse é o propósito. Essa é a vontade de Deus, que todos venhamos crescer. Mas há um tempo. Por exemplo, o sacerdote, a responsabilidade de ser um sacerdote em Israel. Não poderia ser sacerdote com menos de 30 anos. Era a idade para ser sacerdote. Mas não é muito? É. Ou não. Mas o querer de Deus é responsabilidade. Na questão de ter 30 anos. Jesus começa o ministério dele com que idade, gente? 29, 30 anos. Já não passaram da idade dos 30, para os 30. Ezequiel, ele começa o ministério dele com 30. José, no Egito, se torna governador com 30 anos. Davi, ele começa a ser rei com 30 anos. Tudo tem um tempo de Deus. Tudo tem a hora de Deus. Mas nós vivemos uma época que as pessoas não querem esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. E aí Paulo depois ele diz o seguinte, aí eu voltei para lá, depois fui para Jerusalém, depois de 3 anos. E aí eu fui conhecer Pedro, um apóstolo, um líder. Não foi assim, eu me converti, agora já quero ser apresentado pelo maior, o presidente, o grandão de toda a estrutura eclesiástica. Não, irmãos, levou tempo. Houve um tempo em que uma pessoa se convertia, um artista, né? E já imediatamente pegava o artista que se convertia e pum, botava no púlpito para dar testemunho e contar a sua vida. E as pessoas nem eram preparadas, nem estavam sendo discipuladas, e eles acabavam com a vida arruinada por já botar a pessoa imediatamente. Houve uma que se converteu, e já todo mundo já começou a dar testemunho, e numa faixa lá, botaram na cidade assim, ó, Gretchen, né, agora convertida, vai estar testemunhando. Não deu? Acho que 30 dias depois daquele anúncio, ela voltou a fazer mais seus erros da vida, e por não ter ainda a vida formada em Cristo Jesus. Há vários anos atrás me procurou uma pessoa muito conhecida no Rio Grande do Sul, pelas músicas gauchescas, que cantava junto com o seu parceiro de dupla, Teixeirinha. Se converteu, imediatamente depois de converteu-se. Começou já a cantar e cantar com a sua gaita, de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. Aí foi parar lá no escritório em Porto Alegre, e eu perguntei para ela, aonde se congrega? Qual foi a última vez que você tomou ceia na sua igreja? Irmãos, sem pastoreio, sem cuidado, uma vida destruída, arrasada. Se converteu, mas já botaram direto, sem passar por um preparo, sem passar por um discipulado, um acompanhamento, ver que já tem maturidade na hora de poder se apresentar. Uma vida totalmente destruída e arrasada. Cantou? Não. Podia aproveitar, gente, vai estar. Não, fica lá. Eu desejo que muita gente importante possa se converter e conhecer o Evangelho, mas para serem tratados e não para fazer shows. Porque Jesus não precisa de show, porque quem dá o show é Jesus. Amém? Quem faz a obra é Jesus. Então, havia isso, né? Humoristas se convertiam, jogadores que se convertiam, e daqui a pouco já estavam em desacordo, já está fundando igreja para eles, e né, sem uma estrutura, sem um acompanhamento. Agora, quando Paulo escreve para Timóteo, falando das qualificações que devia ter sobre os líderes, os presbíteros, ele disse, né, o seguinte, que não seja neófito, para que se ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. O neófito é novo convertido. Então tem gente que se converte hoje e nem sabe direito ainda o que é ser crente. Ouve uma profetada, né? E no outro dia já quer ser pregador, cantor, pastor, e enfim, já quer fazer as suas, né? Uma vida por aí. Né? Então cuidado, meus amados.
Vamos aprender como Paulo, que disse que foi imitador de Cristo. Esperar o tempo de Deus. Esperar a hora de Deus. Não é porque Deus falou que vai usar grandemente que amanhã já sai tomando decisão, já perde o emprego, já pede para sair do emprego, já perde a demissão, né? Com uma pessoa que ouviu uma dessas profetadas que Deus ia usar muito no louvor, e a pessoa pediu as contas, foi gravar um LP, né? Mandou produzir 3.000 ou 5.000 LP, não vendeu nada. Não era o tempo, não era a hora, não era o tempo ainda de Deus. Lembro-me de um discípulo meu que disse: pastor, eu estou largando todo o trabalho, eu vou me dedicar só para a obra. Eu digo: não vai fazer isso, filho. Diz: não, mas eu quero me dedicar. Eu digo: filho, tu vai fazer o quê? O dia inteiro. Há muitos que largam o trabalho, dizem: eu vou me dedicar só para a obra. Vai fazer o quê? Eu vou fazer visita. De manhã está todo mundo trabalhando. A dona de casa está começando a estender, a arrumar a casa, fazer a comida, o pessoal não dá, vai atrapalhar de manhã, então vai ficar orando o tempo inteiro, meditando na palavra. E não pode ser um estorvo na vida dos outros. Eu digo: filho, continua trabalhando, na hora certa, no momento certo eu te digo, larga. Ele me ouviu, graças a Deus. Passou um tempo, eu digo: como é que está indo? Olha, assim, digo: então faz o seguinte, agora tu trabalha na parte da manhã para ti, na empresa como representante comercial, à tarde tu te dedica o tempo para ler, para estudar, para orar, para buscar fazer algumas visitas, ir atrás. Amém, ele fez isso. Depois de um tempo, digo: olha, filho, agora pode largar tudo e pronto, agora sim, agora está pronto, está na hora. Hoje, graças a Deus, está pastoreando a nossa igreja em Vacaria, uma grande e abençoado trabalho lá. Tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a hora de Deus, na hora que eu senti no meu coração. Até temos que vigiar muito bem, amados, sobre esse sentir no coração. Porque esse sentir pode nem ser de Deus, mas pode ser da nossa vaidade, do nosso coração enganoso. Talvez a obra que Deus tem para fazer, e Deus quer usar você do jeito dele, da hora dele, da maneira dele. Deus pode me usar como Ele quer, seja para limpar os banheiros, seja para ser uma das pessoas que trabalha na recepção, seja para trabalhar na livraria, seja para trabalhar com as crianças, seja no trabalho com o discipulado, seja no trabalho do louvor, onde Deus quiser me usar, não da maneira que eu quero. Eu tenho que saber esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Faça no tempo de Deus. A Bíblia chama que Abraão, pai de multidões, ele teve que esperar 35 anos para que se cumprisse a palavra e a promessa de Deus a respeito de Isaque. Imagina, meus amados. Mas é o saber esperar, o saber aguardar. E é nisso que Paulo vai dizer: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Como que eu vou ser então imitador? Aprenda a esperar o tempo certo. Aprenda a esperar a hora certa. Não deu ainda porque Deus não quis e Deus está no controle. Deus está na direção. A direção da tua vida está na mão de Deus. Creia nisto, confie nisto, espere no Senhor. Não se precipite. Outra situação que podemos imitar o apóstolo Paulo, meus amados, na submissão. O apóstolo Paulo é alguém que se mostra submisso. E ele disse: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Submissão, ato de submeter alguém, estar debaixo da autoridade de alguém, também ter a qualidade de ser humilde, humilhação, e estar debaixo da mesma missão, numa vocação. E Paulo, meus amados, fala que ele esteve submisso, e ele andou submisso. Por exemplo, na primeira viagem missionária, ele pregou só para os judeus, somente para os judeus. Mas o que Deus prometeu para ele? Que ele seria um vaso para pregar aos gentios. Mas o que ele faz? Ele prega somente para os judeus. Tempo de Deus, hora de Deus e submissão. Paulo começa pregando para os gentios. E ele tinha a certeza e a convicção, porque em Gálatas 1,15 diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Ele sabe que Deus chamou ele para pregar entre os gentios. Deus falou com ele para pregar entre os gentios. Mas no final da primeira viagem missionária, Paulo se reúne, juntamente com Barnabé,
e com os apóstolos em Jerusalém. E nesta reunião eles entenderam que Jesus veio para salvar a todos. Porque a princípio a igreja entendia o seguinte, que devia pregar somente para os judeus. Mas Gálatas capítulo 2, verso 9, nos revela o seguinte. Diz assim, e quando chegaram a graça de que me fora dado, Tiago, Cefas, Pedro, e João, que pareciam ser colunas, deram a mim e Barnabé a destra da comunhão, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Meus amados, Paulo só começou a pregar para os gentios, depois que teve a bênção da liderança da igreja. Depois que a igreja enviou eles para pregar e ministrar os gentios, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Ao tempo de Deus. Mas ele fez debaixo de submissão. Ele estava submisso aos apóstolos, ele estava submisso à liderança. Às vezes, infelizmente, amados, temos uma geração que vive sem submissão. Crentes que não querem ser submissos à sua liderança, à sua orientação, ou porque se acham mais espirituais. Eu vejo gente que conhece quatro dúzias aí de versículos bíblicos, decoreba. Diz, não, pastor, está errado nisso. Gente, por misericórdia, leiam a Bíblia. Não é porque já li mais de 30 vezes que eu sou superior no entendimento. Mas, gente, tem tempo de caminhada. Não queira atropelar as coisas. Entendam que a graça de Deus é para todos e Deus vai dar para todos. Que muitas coisas, meus amados, Deus fala com o anjo da igreja. Em Apocalipse, o anjo da igreja fala. Se Deus quiser falar para alguém de vocês, Ele vai falar. Mas Deus não vai atropelar, meus amados, aquilo que é um princípio dEle. E Paulo, ele tem a missão para pregar aos gentios, mas ele vai lá consultar e falar com eles. Depois dá um problema enorme em Jerusalém, entre os gentios. Que Paulo está pregando uma coisa. E os judeus, a igreja em Jerusalém, está pregando diferente. E há controvérsias. Paulo diz, olha, a igreja que eu fundei é do meu jeito e aqui ninguém manda. Não. Paulo vai a Jerusalém, é uma viagem longa, sem ônibus, sem trem, sem avião, sem nada. Longe, a pé, a navio. Demorando meses para chegar lá. E aí existe o primeiro concílio da igreja. Sobre o que deveriam pregar e como deveriam pregar, o que deveriam proibir. Só isso. E foi exatamente aquilo que Paulo traz para as igrejas que ele fundou e que ele começou. Paulo poderia dizer, o meu ministério é independente, aqui eu faço do meu jeito. Paulo mostrou, irmãos, submissão. Agora tem muita gente que diz, eu só obedeço a homem. Eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homens. Mostra o grau de insubmissão. Ora, se eu não consigo obedecer a homens que eu vejo, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Não é um princípio bíblico. E Paulo mostra, meus amados, a ser submisso. Ele é submisso à sua liderança. E ele diz, aliás, em Hebreus 13:17, diz, obedecei aos vossos líderes, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como alguém que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Uma vez eu preguei sobre isso, alguém perguntou, pastor, eu dou para o senhor alegria, ou o senhor é pastor da minha vida gemendo? Submissão, meus amados, não é endeusar, mas são princípios que a gente sabe que é o melhor para a vida, é a direção melhor, é a condução da vontade de Deus. Então, fazer as coisas sem prestar conta para ninguém, vai a qualquer lugar sem avisar, de maneira independente. Um crente submisso é diferente. Ele chega e diz, pastor, eu recebi um convite para estar pregando, cantando, talvez até visitando. O senhor abençoa, pastor, eu quero. Amém. Tem irmãos, pastor, eu fui convidado para apresentar uma criança, que é um filho afilhado do meu tal igreja, pastor. Digo, amém, querido, vai abençoado. Vai abençoado. Tenho aqui o irmão Eduino, tem uma dupla, CDs gravado, né?
Até achei tão lindo que, para receber o certificado do Crescendo 2, botou bem a música do estilo da viola, né? Das músicas que toca, que canta. Mas o irmão Dino disse assim, é presbítero da igreja, né? E ele disse, pastor, eu vou estar cantando, pregando em tal lugar lá, quero ter a sua bênção. Eu digo, tá bom. Ele disse, uma carta também. Eu fiz uma cartinha ali para ele, olha, recomendando os irmãos. Eles cantam nas igrejas aqui, mas está debaixo de bênção seu pastor. É alguém que tem um pastor sobre a vida dele, e ele não sai sem ser e sem estar abençoado pelo seu pastor. Submissão. É uma coisa que falta nos filhos. Falta de maneira geral. E precisamos cuidar disso. Na segunda, terça-feira, eu recebi no Messenger, né? Um moço muito precioso aqui na igreja, que escreveu assim, paz, pastor. Eu queria pedir a sua autorização, porque fui convidado para ministrar com jovens em Porto Alegre. Aí fui ver o Ezequiel. Cadê o Ezequiel? Onde é que está Ezequiel? Não estou vendo Ezequiel. Ah, tá aí, ô filho, isso aí. Vem cá, filho, vem cá, para te apresentar aqui, vem cá. Eu custei para ver. Esse moço bonito, irmãos. Ok? Esse moço abençoado. Pastor, eu fui convidado para pregar na outra igreja. Tá, qual é a igreja? Igreja tal. Digo, tá, filho, vai abençoado. Diz ele, ó, já peguei, já falei com os meus líderes, a Diene e o Tuque, né? Digo, vai abençoado. Pediu? Pediu. Então vai abençoado, filho, em nome de Jesus. Pronto, irmãos. Digo, filho, vai, que Jesus te abençoe e te use. Eu fico feliz, irmãos, porque nós somos honrados. Nós somos honrados quando alguém dos nossos é honrado. Um dos nossos se torna honrado, nós somos honrados. Eu fico honrado. Eu digo, filho, vai abençoado. Desejo que use e recebe o quê? A oração do seu pastor, a oração da sua igreja, né? Pregou ontem. Tudo, irmãos. Eu, para dedicar-me e vir para o seminário teológico, em 1984, eu pedi a bênção do presbítero, que era o líder responsável sobre a minha vida. Pedi a permissão do pastor da região, que cuidava da região eclesiástica, ele morava em Osório, cuidava da igreja em Osório e Santo Antônio. Pedi a bênção da minha mãe e do meu pai. Da mãe foi difícil, porque a mãe não queria me soltar. Meu filho, mãe, tu vai ver sozinho, sem a mãe, como é que tu vai fazer? Digo, mãe, precisa, é um chamado de Deus. Amém. Minha mãe orou, minha intercessora até hoje. Entende? Mas eu recebi a bênção, eu pedi, não saí de maneira assim, independente da maneira que eu quis. Fui abençoado. E por causa disso, sou um pastor abençoado. Não é orgulho, eu sei que sou, porque Deus me tem abençoado, Deus tem agraciado, Deus tem dado uma direção e orientação. E eu desejo, irmãos, que a bênção de Deus ela esteja sobre a nossa vida. Na Bíblia nós vamos encontrar que após 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, depois dele escrever 7 epístolas que fazem parte do Novo Testamento, Paulo ainda se mostrou submisso. Havia um rumor que dizia que Paulo estava... Paulo não estava obedecendo o que foi decidido no primeiro concílio de Jerusalém, dizia que estava proibindo os judeus de se circuncidar os seus filhos, mas não era verdade. O que Paulo faz de boa vontade se submete ao costume judeu, atende ao pedido dos apóstolos, cumprindo o ritual judaico de purificação. É o que ele diz lá, Atos 21, versículo 23, diz assim, faz porém que te mandamos dizer, temos 4 homens que fizeram votos, toma esses contigo, santifica-te com eles e faz por eles as despesas para que rapem a cabeça e saberão que todos que é falso aquilo que tem sido informado a teu respeito, para que também tu mesmo andes corretamente guardando a lei. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando parecer que se abstenham do sangue que é sacrificado aos ídolos, né? Também da prostituição. Paulo, irmãos, ele está relembrando tudo aquilo que foi decidido, ele não transgrediu. Ele manteve ainda submisso. Paulo não precisava ter feito isso. Mas sabia disso, mas por que ele fez? Porque ele entendia e seguia o princípio da submissão à autoridade. Né?
um grande exemplo de submissão à autoridade é Josué, substituto de Moisés. A Bíblia, olha só o que diz Josué capítulo 11, versículo 15, diz assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés já estava morto, ele diz: agora eu faço do meu jeito, agora eu implanto como eu quero. Mas a Bíblia diz: nenhuma só palavra deixou de cumprir. Poderia, vou inovar, fazer diferente, mas ele não fez. Submissão. Então, meus amados, que Deus abençoe, que Deus nos leve, meus amados, a sermos exemplos e sermos imitadores. Isso que Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Que sejamos, meus amados, imitadores. Amém? Eu vou dar sequência desta mensagem, outra oportunidade. Eu gostaria de orar a Deus nessa noite pela nossa vida, em nome de Jesus. Temos mais ainda a falar sobre esse assunto, mas em outra oportunidade nós continuaremos. Amém? No próximo domingo estará conosco aqui o pastor Alex, vai ministrar também no culto à noite, e vamos receber de Deus. Eu gostaria de convidar você para nós ficarmos em pé. Porque grande é o Senhor nosso Deus. Maravilhoso e poderoso é o Senhor nosso Deus. Que aprendamos, meus amados, e que sejamos também uma referência para os outros. Que as pessoas possam ver em nós exemplo que pode ser seguido. Que nós venhamos seguir o exemplo de alguém. Se você fizesse aqui uma pergunta: com quem você gostaria de ser parecido? Aí você diz: com Jesus, amém. Mas aí temos que estudar a vida de Jesus. Mas na face da terra, quem mais eu admiro, que eu mais acho parecido com Jesus? Não na pregação, mas atitudes, os atos. Eu preciso ter uma referência. Para isso o discipulado, ele é o nosso desafio. Andar lado a lado. Eu quero crescer e eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Pais precisam mudar algumas coisas. Esposas precisam mudar algumas coisas. Maridos, precisamos nós mudar algumas coisas. A fim de que o nosso exemplo, ele possa ser seguido por outros. Amém? Nós não somos apenas alguém que vem na igreja, mas somos alguém que vem na igreja, somos impactados pela palavra de Deus e somos levados a uma vida de mudança e de transformação. Amém? Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer tratar. Amém? Deus deseja pela sua palavra nos santificar, mas que possamos dizer: sejam os meus imitadores também. Que nesta noite, talvez, áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, nós colocamos ela na luz e colocamos diante de Jesus. E venhamos dizer: Senhor Jesus, muda a minha vida nesta área, porque é a área que eu preciso ser exemplo. Eu preciso seguir o exemplo de alguém. Eu quero ser um exemplo. Preciso ser. Para minha casa, para minha família, no meu convívio onde eu vivo, eu preciso ser um exemplo. Amém? Que Deus nos trate, que Deus trabalhe em nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, Senhor, ela é tão preciosa para a nossa vida. Bem certo, meu Deus, que a coisa mais fácil que tem é pregar. Qualquer um pode, meu Deus, recebendo de Ti a vocação, a capacidade, não da oratória, mas o chamado para ensinar os princípios, os valores da Tua palavra, Senhor. Mas isso não é difícil ser um palestrante, um pregador, mas sim, meu Deus, ser aquele que vive a Tua palavra, Senhor, e leva a sério e seriedade as Tuas palavras, Senhor. É comparado como um homem que constrói a casa em cima da rocha. Pode vir milhões de lutas e batalhas, mas ele permanece firme. Mas, meu Deus, se sermos apenas ouvintes e não praticarmos, nós somos semelhantes, meu Deus, àquele que vem o vendaval, vem a tempestade, derruba, destrói, e a pessoa não permanece firme. Quantos, meu Deus, um dia
já estiveram, frequentaram, foram até batizados, até quem sabe um líder, mas não permaneceram, meu Deus, porque a Tua palavra ela não estava enraizada no coração e na alma dessas pessoas. Eu oro, Senhor, para que em nós faça, Senhor, uma mudança, uma transformação tão grande, tão preciosa, Senhor. E nos conduz, Senhor Jesus, a termos esses valores na nossa vida, Senhor. O valor de saber esperar em Ti, saber aguardar no Senhor. Aprendermos, meu Deus, que há um tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas, conforme nos diz em Eclesiastes. Há um tempo de Deus. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus, aos Teus filhos, Pai, de saber esperar em Ti, Senhor. Guarda, mesmo que as coisas estejam dando, Senhor, de maneira diferente como planejamos e queremos, Pai. Mas importa, meu Deus, que o Senhor esteja no controle. Nos ajuda também, Senhor, a aprendermos a submissão, de desejar sempre ter alguém, Pai, acima de nós, para cuidar da nossa vida e para nos orientar, Pai, com seriedade, para que a nossa vida, meu Deus, seja conduzida pela Tua presença. Na Tua presença, meu Deus, é o lugar que o Senhor tem preparado para nós. Eu oro, meu Deus, e peço a Tua bênção e o Teu favor sobre nós. Constrói em nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai, aquilo que o Senhor quer. No Teu precioso nome, Jesus, assim oramos, assim invocamos o Teu nome. Amém? Gostaria de orar.